Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos falar das sombras. As sombras que tanto fascinam os artistas, que fascinam todo mundo, né? As sombras é um assunto muito complexo. Quero lembrá-los que essa noite, como todas as outras, não são aulas, tá ok? Isso aqui são conversas de arte em tempos de guerra, onde eu falo a partir da minha visão de pintor, tá? Então, eu não falo nem como intelectual, desse lugar. Então, não pensem que vai ter um conteúdo que seja o conteúdo unicamente que ele vem da experiência, tá ok? Então, boa noite a todos que estão entrando. Fico sempre contente com a presença fiel, né, de todos vocês e de novos que estão entrando, bastante gente também que eu vejo pelos nomes. Então, no começo eu fico, não sei se para vocês, eu fico vendo os nomes de quem está entrando, né? Então, eu não sei se vocês veem a mesma coisa, eu nunca perguntei para os outros. E aí, é isso. É uma noite, faz tempo que eu estava querendo fazer essa live, estava um pouco com medo, porque de poder ficar um pouco cansativa, chata, mas eu acho que ela é instigante, eu diria. Então, boa noite a todos que estão entrando e cumprimentando, que também eu fico bastante satisfeito que vocês conversam entre vocês, então já criaram amizades aí, né? Então a Leila está dizendo que vem também, quem está entrando, não? Eu não sabia como é que funcionava isso. E então às vezes eu me atrapalho, nem sempre eu consigo seguir. Ontem, por exemplo, eu vi que tinha tantos comentários, eu não consegui dar conta, né? Então eu fico devendo, mas o que vale, eu acho que eu acho que as viagens que a gente pode fazer, as associações, né? Bom, já tem bastante gente, então é bem gostoso. Bom, eu, na verdade, assim, eu queria falar de alguma coisa o que está... o Roberto falou, afinal somos um grupo, somos mesmo, né? Porque a gente tem um caráter de... Elza Lima, que é fotógrafa e que trabalha com as sombras, né? Essa matéria-prima, como nós pintores também. Bom, na verdade eu podia falar que essa live, como outras, às vezes elas se encaixariam com um título assim, Educação do Olhar. Então, de tentar, vamos dizer assim, sempre tangencialmente, falar de questões das artes, que vale para qualquer linguagem artística, inclusive literatura, falar dessas sombras, né? Então, de hoje, eu vou falar um pouquinho de algumas funções das sombras, né? Aqui minha amiga acordada da França, que é tardíssimo agora, né? De madrugada. Então, eu pensei uma coisa que eu falaria assim, que a sombra num quadro é o que dá brilho. Eu começaria com essa afirmação. Me ocorreu falar isso para vocês. Mas antes, então eu queria começar a falar de sombra e é impossível não pensar no artista chefe mais importante que tratou desse assunto, que é o Caravaggio. O Caravaggio, que tem essa pintura cujo assunto, obviamente, é a luz e as sombras, né? Então eu vou descrever um pouquinho, deixa eu ver só achar uma posição, perdão, um pouquinho, vou mexer aqui para ver se fica melhor. Então eu vou descrever, não sei se tá boa a imagem, não está muito não, mas enfim, aqui nessa mesa tem homens vestidos com roupa. Esse quadro do Caravaggio é de mais ou menos 1680, mais ou menos. E essa pintura, ela representa
esses doaneiros, vamos chamar assim, eu não sei se são exatamente coletores de impostos, eles estão contando o dinheiro, assim, em volta dessa mesa, né? E chega Pedro e Jesus. Então, a ideia do Caravaggio, quer dizer, aqui está o Pedro, o apóstolo Pedro, e aqui Jesus Cristo. Tem a construção dessa pintura é de uma beleza, né? É incrível. E é curioso porque ela faz uma evocação do sublime, do sagrado, através de figuras do povo, vestidas como povo, né? É interessante a ousadia do Caravaggio, né? Nessa pintura. Então, eu já estou mostrando assim, eu vou mostrar 2 ou 3 detalhes só, para você ver que o que constrói a pintura são detalhes dessa pintura. É o jogo de luzes e sombras, né? Que no caso do Caravaggio, o Caravaggio concebe as pinturas e as executa como um criador de cenas, né? A cena no sentido teatral. E a luz que ele joga é completamente teatral, né? Então, é tão impressionante, né? Desculpe. São detalhes. Como aqui tem bastante gente que desenha e pinta, eu estou vendo que a concepção da forma vinha através do jogo de luz e sombra, né? Então, realmente, as sombras é que fazem o brilho, né? E um artista, ele vai buscar essas... olha que loucura, né? Que essa magia, né? E no caso do Caravaggio, ele exagera essas sombras, né? Que tornam tão teatrais as imagens. Ele vem desse escuro, né? A forma nasce desse escuro, que é o neutro. Lembra que eu expliquei para vocês que essas pinturas são concebidas com essa cor aqui, ó. É uma cor meio terra. Então o artista faz o desenho e ele vem marcando com sucessivas camadas transparentes o escuro. Ele vai construindo o escuro. Ele não põe cor, gente. Não põe cor. Ele vai construindo só a partir desse escuro e aí ele, com sucessivas camadas, muitas camadas sobrepondo, até criar um contraste muito grande à área onde ele vai querer pôr luz. Aí ele deixa ou transparente, ou então até ele põe uma camada de branco de prata, até um pigmento, e depois ele vinha, aí sim, aonde tinha a luz máxima. Vocês estão entendendo que eu estou chamando luz? A luz está batendo, ali aparece a cor. A cor não é para sair desembestando, apertando o tubo de tinta e pôr cor em tudo que dá lugar. Não. A cor, ela só habita onde tem luz. Então, isso que é importante. Uma das questões aqui, só para terminar, detalhes, né? Aqui é o Jesus Cristo, que ele coloca assim até de uma maneira meio escondida Jesus, né? Como a figura na frente está o apóstolo Pedro. Então, essa questão do sublime, né, aparece por esse jogo de luzes e sombras, né? As imagens surgem das sombras, sem dúvida, Leila. É isso. Os artistas, então, eles têm um amor pelas sombras. Eles não têm medo. A sombra está sempre associada, para pensar assim, ao outro do homem, né? A gente anda, as sombras nos acompanham sempre, né? Eu acho que a sombra está ligada à interiorização, ligada à noção de densidade, de aprofundamento, né? E também é o lado escuro da alma, mas é através dela que chegam as luzes também da alma, né? Então, é isso. E eu não sei, pensando
eu pensei em fazer essa live um pouco a partir da live de ontem, como sempre, né? Aqui eu já vou explicar, não sei que a Fernanda não entendeu como ele trabalha, não só ele, como todo mundo, hein? Desde o século XIII, sei lá, até antes, as pinturas eram concebidas monocromáticas, uma cor só. Eu já falei em outras lives, é uma cor meio terra natural, que chama, né? Misturado um pouco com azul ultramar, assim. E aí faz o desenho e através vai marcando as sombras, o que é mais escuro, vamos chamar as trevas da imagem. Então vai construindo isso. Então você vem, o artista constrói essa escuridão da qual é dela que vai emergir a luz. Então no caso do Caravaggio, cada vez que tem uma figura iluminada, como esse detalhe aqui, você vê que em volta ele cria uma área um pouquinho mais escura, mesmo a face do rosto, né? E vai indo. Então a cor desse gorro, parece um chapéu, ou mais escuro, ou que está dentro do olho, o buraco do nariz, sempre é feito com a mesma cor que esse neutro, né? Um neutro mais escuro. Enfim, o Luiz está me perguntando se o Caravaggio pintava com modelos vivos. Sim, sempre. Pelo menos a referência que eu tenho é dele, né? Que mais? Então, eu tinha falado também de um mito. Um mito não, é um mito. A origem é do filósofo Plínio, grego, né? E que é a origem da pintura. Mas eu falei que em várias culturas, por exemplo, eu me lembro na cultura egípcia, também tem esse mito, só que é ligado à escultura. E que na verdade, o que motiva a pintura, ela nasce do amor. E do amor de uma jovem que sabe que o seu amado vai para a guerra. E ela, em desespero, pela possível morte dele ou ausência dele, eu conhecia dessa maneira. O pai, para amparar a filha nesse sofrimento, ele pede para o jovem que está se despedindo, ele marca a silhueta. Ele tem uma fonte de luz, um fogo, uma tocha, e ele marca na parede a sombra deles, e ali seria a origem da pintura, né? Podia ver, e eu recomendo para vocês, quem puder entrar no Google, e também veja do Platão, a caverna, como chama? O mito da caverna. Então, são também que tem, eu não vou saber contar agora a história, mas são jovens que passaram a vida inteira acorrentados pelos pés e pescoço dentro de uma caverna. E eles nunca viram o mundo. E eles, do lado de fora dessa caverna, tem uma tocha, um fogo, e tudo que eles conhecem é sempre através das sombras. Eles nunca viram o mundo. Então, um dos personagens é libertado, e ele sai, e ele não vê mais as sombras, mas ele vê as coisas. E ele volta. Se ele conta o que o mundo é para quem nunca viu, vão achá-lo louco. Ou então ele tem que tirá-los para ver, descobrir o que produz sombras. Enfim, o que eu quero dizer que a sombra é o outro do homem, tá? Então, o quadro que eu queria mostrar para vocês é um quadro do Murillo, de 1600. Então, hoje essa live é bem doida, viu? Eu vou mostrar coisas super esquisitas para vocês. Porque eu também, como eu falo aqui sempre, não é uma aula, hein? Isso aqui é uma conversa meio de botequim, né? Que eu fico pegando umas coisas para a gente devagar. Então, aqui, esse até é engraçado, esse quadro deve ter sido pintado, mais ou menos, eu vou dar um chute, assim, acho que 1640, pelo pintor Murillo, espanhol. E ele tinha um destino, não é o que ele acordou com uma vontade de pintar esse quadro, não é isso. Ele tinha uma encomenda para a Academia de Belas Artes, que era uma escola, né, de formar. E não pense que artista tinha um estatuto na sociedade, é um artesão.
Mas essa grande tela, ela decorava a entrada da Academia de Belas Artes do Murilo. E ela representa, acho que dá para vocês verem, a figura não adianta eu mostrar, a figura masculina, e essa aqui está marcando a sombra na parede. E você tem essa figura com as mãos levantadas, explicando para os observadores da cena as virtudes da pintura. Então você vê a função da sombra como ela é uma metáfora e uma metáfora da entrada da academia, né? Então eu acho que é como um signo da interiorização, né? A sombra faz assim, através dessa escuridão da alma, né? Que vem é isso que dá acesso à alma, né? A fonte depende, né? O Marcos está falando se a fonte de luz é pontual. No caso do Caravaggio, sim, né? Ele nunca é difusa. Por isso que eu falo que ele encena as pinturas dele, né? Ele cria uma cena totalmente teatral. Deixa eu ver, eu não vi mais o que vocês falaram. A Sandra está falando, eu sou um ventilador de cérebro, Sandra. Isso é ótimo. Isso vai ser muito interessante nessa live, vocês vão lembrar de filmes. Eu gostaria que lembrasse, porque quando eu falo numa linguagem, que a gente está falando das artes plásticas, é fundamental pensar nas outras linguagens. O que seriam sombras na música, as sombras na dança? Eu acho interessante, no teatro é mais óbvio falar, né? Mas as sombras na literatura. Então, essa live ela serve para quem, em qualquer linguagem, né? Deixa eu só ver, eu estou ouvindo ao contrário, então não entendo o que vocês estão falando aqui. A Lu Renatas não é a origem do retrato, é a origem da pintura, hein? Esse mito que eu estou falando, do Plínio, não é para dizer que a pintura ela é filha do amor, porque é a jovem que por amor e por desespero da possibilidade de perder o seu objeto de amor, que é o seu namorado, o pai, para ampará-la, ele faz esse artifício, vamos chamar assim, de preservar a imagem dele. Isso é interessante, né? É isso. Bom, vamos continuar. As sombras estão se comunicando, sim, né? Porque, pensa bem, as trevas, olha na sua frente aí, qualquer coisa que é o mais escuro entre o móvel e o chão, aquela fresta, essa é a cor das trevas. E de lá um pintor e um desenhista, ele marca o escuro, ele não marca a forma. E você tem que marcar, isso a gente perdeu. Na academia nós perdemos essa maneira de trabalhar que vai até o barroco. Você vem pela sombra que você vai construir a forma. Então as proporções, você vai distribuir as trevas no trabalho, que eu estou chamando, e de lá você vai chegar à forma. E a arquitetura joga, né? Ontem que eu mostrei, ou anteontem que eu mostrei aquele arquiteto mexicano, o Barragán, que trabalha com formas com muita cor, mas é o jogo dessas formas e luzes, né? Alguém lembrou do filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que eu sou apaixonado por esse filme também. Nossa, é um filme, a fotografia do filme, é um filme em preto e branco, é deslumbrante, né? O filme ele é todo numa tensão, né? Da batalha das trevas, das sombras e das luzes, né? O filme é isso, né? E aí é interessante que vocês estão lembrando, né? Então eu gostaria que vocês não esquecessem isso, que uma maneira de desenhar e pintar
é fazer o uso das sombras. Então, na live de hoje, eu falei que é bem doidinho, assim. Eu peguei exemplos bem doidos. Eu peguei uma publicidade da Chanel, num perfume chamado Egoísta, dos anos 90, comecinho dos anos 90, e que tinha esse jogo da figura do homem lutando com a sua sombra, que era muito, muito forte essa imagem, né? Eu achei legal fazer a alusão a isso, né? Eu acho muito interessante começar assim, dessa maneira mais curiosa. E pensar que no fim da Idade Média, o começo do Renascimento, a questão da luz e das sombras é o que encanta. Eu estou vendo um comentário da Marilu, do Artigas, um grande arquiteto, né, na FAO. Qualquer um de nós usa luz e sombra. Ela não é de algumas pessoas um privilégio ou um tema. Ela é fundante. Ela é tão esquisito para mim como falar que algum artista, o assunto dele é cor. Eu acho importante, não existe a possibilidade, não dá para você pensar em pintura se não pensar em luz. Então é a luz, é o jogo, a batalha das luzes que te faz ver a cor. Estou achando engraçado como você lembrou do perfume que era muito gostoso. Ótimo, o perfume Egoísta, né? E o Van Gogh é um artista muito, muito preocupado com a questão da luz. Aqui eu peguei um desenho do Leonardo da Vinci e que faz quase que o pensamento da projeção das sombras e o entendimento da relação dela com as luzes, né? Eu estou pegando isso só para a gente fazer uma viagem, porque é um tema completamente, eu não sei o que falar da sombra, mas eu achei legal trazer para vocês que ele é fundante na pintura, né? Eu não consigo imaginar, então uma pintura do século XVIII, você vê, porque sem a sombra nessa pintura, de novo, é uma metáfora, você vê, é o tema, o mesmo, hein? Chama-se a pintura. Ele está pintando e a figura meio do anjo, assim, está olhando, a sombra, né? Mesmo, esse tema apareceu muitas vezes. Assim. Vocês continuam falando do perfume Egoísta que eu selecionei aqui. Enfim. Mas olha, ela aparece, a sombra, em tanta gente assim, né? Por exemplo, eu peguei um dos grandes fotógrafos húngaros, que acho que eu fiz uma live dele, André Kertész, tem um autorretrato dele, e que é através da sombra, né? Inclusive, é a sombra que te faz ver a luz, né? Esse branco que envolve aqui, ele só é luz porque nós temos um contraste tão escuro que faz com que a gente busque essa sensação, essa semelhança que nós guardamos de outras experiências, né? Então, esse branco, ele ganha um caráter, ele é mais luminoso do que esse branco daqui, ó, do papel do livro. Mas não é verdade, né? É o mesmo branco, mas porque há esse jogo, né? Há esse jogo, essa batalha entre o escuro e o claro, e que faz disso o jogo de luzes. E eu trago uma coisa que eu vou falar várias vezes, né? Que E o Picasso é um artista também que usa muito a sombra. E ele tem momentos que ele usa a cor, mas então aqui aparece, acho que vocês estão vendo aqui o perfil dele, né? E na verdade o Picasso
mostra um contato do criador com a sua criação. A hora que ele põe essa figura aqui, ele é o elemento de fora da cena que se incorpora. Então eu pensei assim, que é legal isso, pensar a função das sombras. Quer dizer, se eu tenho algum intuito nessas nossas conversas aqui, é de trazer elementos que eduquem nosso olhar. Por exemplo, olhar o Caravaggio somente através da luz, olhar essa batalha. E o tema da luz, bom, eu estou vendo o Rembrandt, é incrível o Rembrandt, né? Como o Goya também pintava, inclusive eles têm uma representação, tem do Chardin, que também tem um chapéu que eles usavam uma vela, porque quando às vezes o artista trabalhava em lugares escuros, ele precisava, para iluminar o que ele está fazendo, uma lamparina presa ao chapéu que iluminava. E esse tema, as metáforas aqui, aparecem muitas vezes, você vê como uma gravura também do século XVIII, tá? Era uma ilustração, provavelmente, de algum texto em que trata dessa questão da sombra, né? E a Sônia está falando assim, tem vários livros sobre o tema da sombra e tem um também livro muito interessante deixa eu lembrar da origem dele, ele chama-se Stoichita, deixa eu ver como é que chama, não me lembro, acho que é Victor Stoichita, ele faz uma breve história da sombra, e que é muito interessante. Esse livro que a Sônia está falando é muito bonito, do Junichiro Tanizaki, das sombras também. Bom, tem a elogia da sombra do chinês Shang, como é que é? Como o primeiro nome do Shang, é um poeta chinês radicado, ele está vivo, ele tem quase 100 anos, radicado na França, que é muito incrível. François Chang, que é maravilhoso também, um texto sobre as sombras. Então estou dando referências aí, quem quiser fazer uma viagem sobre as sombras, de repente ditas pelo poeta, né? Ditas pelos outros, ou pelo Dante Alighieri, que de repente o Dante está sendo guiado por alguém, que eles têm a luz do sol por trás, e o Dante, uma passagem assim, o Dante, ele entra em pânico porque a pessoa que está do lado dele não tem sombra. Em geral, são os mortos que não tem, né? Que mais? E o que eu queria mostrar de imagens que vão, por exemplo, a questão da sombra tratada com humor. Já que eu falei da origem da pintura daquela maneira, tem dois artistas russos contemporâneos que trabalham com a ironia. São hiperrealistas, é o Vassily Komar, nunca lembro o nome deles, e Alexander Melamid. Eles, eu acho que, eu não sei exatamente a história dos dois, mas eles trabalham juntos e produzem imagens. E aqui tem um retrato do Stalin, criando, não a pintura, mas criando o socialismo ou o comunismo, como que ele chama? O realismo socialista. Então, essa figura, através da sombra, vocês veem a ironia do Stalin, criando o realismo socialista, que é um movimento artístico totalmente reflexo do período político terrível que a Rússia atravessou, né? Os 70 anos ali, que produziu outras barbaridades, né? E em uma pintura do século XIX, comecinho de 1800, também a maneira como trata a origem da pintura. De novo, a personagem aqui, ele está
é, produzindo a sombra, né? Então, eu acho curioso, assim, isso que eu posso mostrar, que a obra dos artistas, na verdade, é uma busca da sua sombra. A sombra, ela tem onde você coloca as sombras. E a complexidade numa pintura é quando você coloca várias sombras. Não só uma sombra que conduzia, por exemplo, Caravaggio, em geral, é mais uma ou várias fontes de luz que são jogadas sobre a cena. Por exemplo, peguei uma pintura do Giorgio De Chirico. Peguei de propósito, sem querer, eu não achei ela com cor, mas não importa. E que eu acho super interessante também, essas sombras muito longas, sombras de um período do período da tarde, né? Alongadas, um pouco antes do sol se pôr, que dá, em geral, uma sensação extremamente melancólica, né? Uma sensação de tristeza, de melancolia, de introspecção, que é muito interessante para a pintura metafísica. Você vê que tudo o que constrói, quer dizer, tem um desenho que vocês estão vendo, um desenho que tem uma perspectiva, a composição é até bem simples, se você for ver, tem essa linha, o ponto de fuga lá atrás, mas cria uma potência, né? Uma potência enorme que é dada, eu diria assim que a dramaticidade da cena, quem constrói é a sombra, né? São as sombras aqui que fazem com que a gente quase fique cego com a luz que bate aqui, né? Nesse imóvel. E cada artista, por exemplo, o Leonardo da Vinci gostava de pintar, principalmente a Mona Lisa, ela é pintada meio no claro escuro, em algumas horas do dia, que é sempre quando começa a anoitecer, né? E isso interessa muito para ele, essa atmosfera não muito nítida, né? Isso, a Memélia está me antecipando do Malevich também, o quadro negro, né? E a Márcia está falando, né? Existe a sombra e na sombra. Agora, é uma questão interessante, por exemplo, o uso no cinema. Separei duas imagens, né? Essa aqui é um fotograma de um filme, como é que chama? O Gabinete do Dr. Caligares, em 1919, né? Esse filme. Você vê a dramaticidade, como que é construída a cena, em que eles jogam uma sombra enorme, né? E é isso. Alguém está lembrando aí que eu nem citei o Edward Hopper, né? O pintor também. Ou então essa que é a sombra acho que é do Nosferatu, do Murnau. Também outro fotograma de filme, deixa eu ver, o ano disso é 1921. O expressionismo também trabalhou com esse exagero das sombras, né? E o Luiz está lembrando o Vampiro de Düsseldorf, quer dizer, o expressionismo alemão é justamente através das sombras que o drama é apresentado, né? O drama, aquela força vital que e também que é próprio da cultura alemã, esses contrastes. Se você pegar os pintores do romantismo alemão, também explora assim através do jogo de sombras. E voltando a um expressionista, o Emile Noldi, eu acho que, na verdade, os artistas são apaixonados pelas sombras, mais do que pela forma. É isso que eu ouso afirmar isso, assim, né? Deixa eu ver que mais de imagens eu posso trazer. Puxa, o tempo voa aqui. Eu podia... É uma outra pintura, deixa eu ver só o ano disso.
essa pintura é de um cara chamado Johann Schumann, é o Goethe, o escritor, é de 1778. Havia, não sei se vocês sabem o que é isso aqui, eu não sei como que chama isso, havia uma tradição no século XVIII, até o começo do século XIX, de ter a silhueta feita às vezes em recorte, então recorte num papel e tinha um outro papel de fundo escuro, ou então até com um nanquim, e as pessoas faziam o perfil, tem um nome, mas eu estou esquecido agora como que chama isso, e são lindos. E aqui no caso é o Goethe olhando o próprio perfil, né? E tem, por exemplo, eu peguei um desenho do Goya, que é um nanquim, só para ver também a função da sombra, como os artistas gostam desse drama, né? Então, aqui acho que dá para ver melhor, né? E que é interessante isso. Então, o artista, ele às vezes, muitas vezes, ele exagera a sombra, porque exagerando as sombras, você dramatiza, né? E aqui está o meu amigo Marcelo Greco, falando que é fotógrafo, ele tem um livro chamado Sombras Secas, né? Um ensaio fotográfico. É interessante como vocês estão lembrando, né? E associando artistas, né? Então, pensa assim, as sombras no Guild novamente, né? Ou mesmo no artista de ontem, né? O Vincent, que eu mostrei. E de novo, um segundo só que eu perdi aqui que eu ia mostrar uma coisa. Os estudos, os estudos da sombra sempre foram um assunto para os artistas. Então, de novo, quando você olha contra a luz, você está num ambiente e você vai ver escuro. Então, repara como esse branco, ele é de uma potência, parece que ele é mais branco do que o branco que envolve a imagem. Ou mesmo essa face do imóvel que recebe o sol, a luz, e quem faz isso são as sombras, que são os artifícios. E as sombras, elas não precisam obedecer o real. Se elas subvertem o real, elas intensificam o sonho. E aqui o Luiz Alvim está lembrando, aliás, ele é o responsável pela qualidade do livro do Fernando Lemos, que são ensaios fotográficos maravilhosos, retratos. Aliás, eu fiz uma live com esse material do Fernando Lemos, que nos deixou há pouco tempo. E como eu falei, alguém fez um comentário, eu não podia terminar de falar sem citar o Malevich, que faz um quadrado negro, as sombras que estão aqui. E eu também estou procurando onde que eu deixei alguns Picassos, onde a gente vê claramente, o que eu fiz aqui. Eu estou com várias fontes aqui, desculpe, assim, é só achar onde eu pus o Picasso aqui. Em que, de novo, eu vou falar isso que eu comentei logo no começo, que o Picasso se utiliza da sombra para mostrar o contato entre o criador, que é ele próprio, né, com a criação. Então aqui ele joga essa sombra que está fora da imagem e que eu achei interessante mostrar. Ou essa. Sim, a Circe está lembrando, a artista Regina Silveira, né, que trabalha justamente com sombras inventadas. Ela deforma as sombras, ela arredonda, enfim, ela a matéria-prima. E eu, para quem é desenhista, quem é pintor, gravador, quem é escritor, músico, eu acho assim, a sombra é uma matéria incrível, né? E tenta ver se a sombra tem a ver com silêncio, se não tem.
como que é isso, né? Que associação que a gente pode ter com as sombras, se elas nos trazem isso. A sombra foi um tema também para o Andy Warhol, hein? O Andy Warhol trabalhou em vários trabalhos dele, aparece a questão das sombras, a subversão. Deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui? E tenho do Marcel Duchamp. Eu tenho um autorretrato, né? 2 autorretratos, né? A Dricati, sim, a sombra, ela mostra, ela evidencia a luz. E naquela luminosidade é que vai aparecer a cor, mas a cor tem que estar sempre subordinada ao que a luz revela dela. Não é a cor pura, ela vai aparecer mais pura, a palavra não é pura, mais assim, brilhante, vamos chamar assim, a cor, na luz máxima do trabalho. Então, a cor, eu estou tentando desmontar de vocês e entender como uma expressão. Não, ela não pode ser entendida como expressão. A cor, e vocês têm que usar. Eu tinha um artista que eu estudei em Veneza, ele falava assim, não pode gastar a cor, senão vai acabar a cor do mundo. Ele falava assim, seja econômico, então entender a intensidade cromática, ela vai aparecer aonde você quer que o seu trabalho tenha mais luz. Então isso eu acho muito interessante. E nós perdemos muito isso quando veio o impressionismo, porque o impressionismo, numa investigação ou outra, ele abandonou isso e nós ficamos mais à deriva. Enfim, qualquer tema, você vê que é a sombra que cria uma circunstância, que cria uma condição para a gente sonhar, né? A sombra nos captura e leva para esse sonhar. Então, eu acho que daqui para frente, eu gostaria que vocês não esquecessem esses exemplos de como que as sombras são assunto. Tem uma pintura que eu adoro, do Courbet, que chama-se Bom Dia, Senhor Courbet, que é um quadro do realismo francês de 1850, mais ou menos. E aí o Roberto está dizendo que para ele o silêncio vem da luz. Curioso, chapada, homogênea, pode ser meio do escuro também, né? E como ele é fundamental, o silêncio, né? E o escuro, né? Então é interessante como cada um, né? Sombra e silêncio, e no caso também tem a ver essa sensação que o Roberto fala também de uma luz difusa, onde você não consegue localizar o foco dela, que é uma luz que pode te cegar, mas você não vê o foco. Aliás, eu vi uma instalação que acho que era do Olafur, que foi no Sesc Pompeia, que era uma instalação muito, muito inquietante. Você entrava numa sala e ela estava, não sei se era gelo seco, o que era aquilo, e tinha uma luz fortíssima no fundo, mas a sala era cheia dessa fumaça. Então, a fumaça ela ficava completamente cegava, você não sabia, você perdia qualquer orientação, não tinha nenhum obstáculo, mas cada passo era um sofrimento, porque você não tinha mais a sua localização espacial. E parecia, eu tenho uma lembrança de me parecer silêncio, sim, Roberto. Assim, era quase amedrontadora, aquela experiência física, e que a gente elabora de uma maneira mais poética, assim, né? E terminar com outro, Marcel Duchamp, que falaram que eu falei pouco aqui, um dia eu vi uma reclamação do Marcel Duchamp, pelo menos hoje eu mostrei 2 Marcel Duchamp. Essa janela, de novo, que traz as sombras, traz a escuridão, as trevas atrás dela, né? Então, o Duchamp podia, às vezes, ser lírico, hein? Você pode ter uma visão assim, mas é curioso, o Duchamp, ele recorta do real, só que aqui, no caso, ele põe no real novamente, né? O que ele tirou. Enfim, as imagens mais importantes que eu queria mostrar são essas hoje. Eu vou ver o que vocês comentaram um pouquinho.
Eu tenho outro artista que eu não fiz nenhuma live, porque meu livro não tem uma qualidade muito boa, que é eu adoro um artista do século XVIII, o Piranesi. E o sentido, como é um artista gráfico, ele era engenheiro e um produtor de imagens, era um homem com muitos talentos, né? Então, aqui a Adriana está me perguntando se a sombra precisa seguir o tom do objeto. Não sempre, depende da fonte de luz. Que luz é aquela, né? Ela pode ter uma cor independente. Inclusive os artistas do fauvismo trabalharam com isso, com uma cor completamente independente. A sombra com cores muito vibrantes, né? Subvertiam. Muitas vezes, em alguns, estou me lembrando, acho que é o Derain, que usava o vermelho como sombra. E a Memélia está falando assim, que tem a ver, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente em Londres, quando tinha os bombardeios diários, as janelas todas tinham elas eram ocultadas com uma coisa preta para não aparecer a luz dentro da casa, para não se localizar o alvo, né? Então, é isso. E o Marcel Duchamp sempre é um irônico, né? E é isso, eu acho que nós abordamos. Eu vou mostrar mais alguns. Por exemplo, um outro detalhe de gravura, esse meu livro ele não tem muito boa definição, mas assim, para a gente ver como o Piranesi, como ele joga, então as figuras ele põe na penumbra, então com isso ele joga a luz para esse outro plano. Então isso vai construindo uma espacialidade que pode obedecer às leis realistas ou não, porque pode criar uma outra realidade. Então, por exemplo, eu poderia terminar aqui com uma série de cárceres. O Piranesi ele fez várias dezenas de gravuras de um espaço mas é um espaço imaginário, que seriam umas prisões. E se você for ver, é uma perspectiva impossível, mas ele constrói, é interessante, ele constrói uma espacialidade impossível, mas ele põe, através de um jogo do claro e escuro. Essas gravuras são de 1700, eu não tenho o ano, final de 1700 para 1800, por aí. Então, a dramaticidade da imagem vem do jogo do claro e escuro, hein, gente? Então, eu quando estou mostrando assim, deve estar difícil vocês, porque o texto está na frente da imagem, então eu achava que vocês não viam isso. Então, eu espero ter respondido aí para a Adriana. Deixa eu ver se tem mais. Eu não tenho condições. Da Mira Schendel eu já fiz uma live. Eu fiz 2 lives da Mira Schendel. Da Amélia Toledo eu não tenho condições, porque eu não tenho um livro dela, né? Aqui eu estou mostrando o Piranesi, o gravador Piranesi. E a Jane está lembrando que muitas vezes no Cézanne a sombra é lilás. No Matisse também, as pinturas que vão até mais ou menos 1915 por aí, ele usava muito o lilás, o violeta como sombra. Então, outras imagens, os cárceres. Muitas vezes o Piranesi usava a mesma imagem, ele estava numa gravura assim, e de repente ele fazia uma edição e depois ele continuava desconstruindo e construindo outros espaços arquitetônicos. E a Elizabeth está lembrando do artista Escher, que é tão interessante, né? Que ele subverte a perspectiva, sempre em preto e branco, e sempre criando no jogo das sombras
uma subversão do entendimento da imagem, né? E as diversas são estágios, às vezes nem estágios finalizados, mas essas prisões, elas nos levam, sei lá, um labirinto, né, em que a gente fica preso num imaginário, é quase uma tortura lá dentro. Enfim, o que eu quero dizer é que os artistas, eles precisam buscar as suas sombras e as suas luzes. Esse é o assunto. Então, o tema não é muito importante. Pode ser qualquer coisa. Tem uma caneta Bic aqui em cima da mesa, pode ser isso. Com que luzes da minha alma eu olho isso? É isso. Lembra que eu falei de o Jesus Cristo só deixou 2 parábolas. Uma delas é sobre a luz, né? São os olhos, a lâmpada. Ele fala, os olhos são lâmpadas. Ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, que em você exista, que grandes trevas serão. Então, é isso. Sempre, se não houver uma luz da alma, ele não consegue enxergar o de fora. E então, eu acho que eu matei aí o tema que eu queria apresentar para vocês. Mas é isso. Deixa eu ver agora um pouquinho os comentários, que está quase na hora da gente... E tantos artistas, né? Você está lembrando um outro ilustrador, o Gustave Doré, né? Que é uma produção tão grande, né? E que a gente precisa ver. Então, como sempre eu falo para vocês, que precisa ter uma luz interna, senão essa luz interna, ela vem da alma, né? Não vem da razão. Então, uma pré-disposição para enxergar. Então, bom, gente, vamos ficando por aqui. Convido vocês para mais uma conversa amanhã. Vamos inventar um tema, posso sugerir. Então, a Mira eu já fiz 2 vezes. Então, talvez estejam gravadas, não me lembro mais, que o IGTV começou a gravar a partir de, acho que final de maio. Então, talvez tenha a live da Mira lá, tá bom? Então, muito obrigado, espero vocês, fiquem bem e até amanhã. Tchau.